Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aí mais uma vez com o nosso Conversa Fiada. De conversa fiada, gente, você sabe que não tem nada. O que tem sim, um momento, alguns minutos em que nós conversamos com gente que faz parte, que contribui com a história do Vale do Iguaçu. Eu sou Lício Ferreira, sou ator, diretor de teatro e recentemente começamos com esse nosso podcast, conversando com pessoas que trazem muita informação, muito conteúdo, com a proposta do quê? De contribuir com o desenvolvimento da nossa região. Hoje, então, estamos aí com o nosso Conversa Fiada. E no nosso episódio de hoje, uma alegria contar com a presença da empresária Beth Capelletti. A Beth é uma idealizadora de grandes projetos, inovadora e, claro que, Beth, muito obrigado, um prazer poder contar com você e ter essa sua aceitação de vir participar do nosso Conversa Fiada. Boa noite, Lício. Boa noite a todos aqui que estão, hoje nos prestigiando com a presença. E é um prazer, o prazer é todo meu de estar aqui hoje trazendo um pouquinho da nossa história, contando um pouquinho daquilo que nós também estamos fazendo. Exatamente. E você que está seguindo o nosso Conversa Fiada, eu peço humildemente que você nos ajude. De que forma? Compartilhando, seguindo no nosso canal. Nós temos alguns cortes também dos programas que a gente faz, dos nossos episódios no TikTok e no Instagram. Mas aqui no YouTube eu espero que vocês compartilhem, adicione o sininho, deixem os seus comentários para que a gente possa cada vez mais desenvolver esse trabalho. Mas, Beth, como começa a história da tua família aqui na região? Você nasce aqui ou você nasce no Rio Grande do Sul? Nós viemos todos do Rio Grande do Sul, Lício. Nós somos uma família gaúcha, italiana, de origem italiana, onde iniciamos toda a trajetória da erva mate lá no Rio Grande do Sul há mais de 70 anos, através do meu avô. Isso se inicia com seu avô. Exatamente. Meu avô materno, Etelvino Piccolo. O meu avô paterno, ele trabalhava com moagem de trigo, então ele era moageiro. E a erva mate entrou na família através do meu avô materno, Etelvino Piccolo, cujo qual a gente, então, hoje tem um memorial na nossa empresa em homenagem a ele. Então, isso se deu há mais de 70 anos atrás, Liz. Bom, antes de chegar no momento em que vocês iniciam o trabalho de vocês aqui na nossa região, como foi a tua infância, a tua juventude? Bom, eu cheguei aqui em União da Vitória aos 6 anos de idade. Então, começa aqui a história. Isso, basicamente aqui, Deixamos lá no Rio Grande do Sul toda a nossa família e meu pai, então, veio para cá em 1983, quando comprou um terreno aqui. Por quê? Porque desde aquela época ele já percebia que a melhor erva mate nativa sombreada era daqui da região. Da região sul do Paraná. Sim. E vocês chegam aqui em 83? Em 83. Período da grande enchente aqui. Da grande enchente. O meu pai veio para cá e já começou a construção. Encontrou esse terreno onde está a sede da empresa Capimar, do grupo Capelletti, e começou a construção, então, da empresa em 1983. E bem na época da enchente, Lício. E logo depois, em 1984, então, nós mudamos definitivamente para cá. Toda a família? Toda a família, aham. E o início foi difícil, mesmo com a experiência que vocês já tinham da erva mate no Rio Grande do Sul? Foi difícil implantar aqui a proposta de vocês? Naquela época, a erva mate estava em plena expansão, e era muito trabalhado. Eu era muito pequena, 7, 8 anos, e eu lembro que meu pai viajava dia e noite para trazer erva mate de toda a região aí, e a própria indústria trabalhava dia e noite. Então, era secagem em 24 horas. Era uma demanda bastante grande, porque a gente atendia, então, a matriz no Rio Grande do Sul. Então, a produção comprava, de vocês daqui isso, ia para lá. Exatamente. Na época, quando a empresa foi criada, foi justamente para suprir a necessidade da matriz. E depois, então, posteriormente, que criou-se uma marca, a Capimar se fortaleceu tanto no mercado que as pessoas pediam um chimarrão, a nossa raiz é chimarrão. Então, foi criada uma marca, a gente comprou todo o maquinário e começamos, então, a produzir a nossa marca, Chimarrão Capimar. E nesse início, assim, até implantar essa filosofia de trabalho de vocês, era algo novo para a nossa região naquela época?
Era algo novo, já existiam algumas empresas, alguns empreendimentos, sim. Na região, né? Mas aqui em União da Vitória foi uma das pioneiras e depois, com o desenvolver dos anos e tudo mais, a gente foi então adquirindo novos maquinários, né? Meu irmão entrou na parte da administração da empresa também e também evoluiu com a entrada do tereré e depois com a produção de chamate tostado. Então, aí, depois de uns 10, 15 anos, a gente já tinha 3 produtos na linha. E desses 3 produtos, cada um tinha pelo menos 5 sabores, 5 moagens diferentes, porque eu sempre digo que a partir da planta, nós podemos fazer o que quisermos, né? Hoje, a gente mais do que nunca sabe que a gente pode, inclusive, fazer alimentos, né? Mas com isso erva mate. vocês foram descobrindo num processo bastante lento. Na verdade, a minha avó, no Rio Grande do Sul, já fazia macarrão de erva mate. Já fazia? Sim, quando eu era... Desde sempre, ela sempre fazia, porque ela entendia que era um alimento, né? E eu aprendi desde muito cedo isso com ela, de que a erva mate, sim, poderia ser usada. Ela já fazia suco da erva mate in natura, então era muito bacana porque a gente tinha uma diversidade muito grande desde muito cedo. Entretanto, não é tão fácil trazer essa diversidade para o consumo do dia a dia das pessoas. Né? Porque ainda tem uma certa resistência, uma falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Acredito. Falta de conhecimento. Porque a erva mate se tornou um hábito tão comum entre as pessoas no formato de chimarrão que fica difícil, talvez, essa quebra de paradigma. Né? Eu me recordo, tenho 60 anos, me recordo da minha infância, adolescência, era algo sagrado amanhã, entre 7 e 7 e meia, o chimarrão, o pai, a mãe, o avô, a avó, e no final da tarde. Mas só mesmo nesse formato. Né? Esse formato. Do chimarrão, da tradição. Costume, exatamente. O hábito, né? Quando eu comecei a perceber, as informações começaram a chegar, foi uma surpresa, e até hoje. Recentemente visitei a tua empresa, eu fiquei surpreendido com as possibilidades que tem dentro da área da alimentação, da gastronomia. Através da gastronomia, coquetelaria, né? Mas vocês, assim, a princípio, aquele trabalho tradicional. Dentro da empresa, foi difícil esse processo de mudança, de buscar as novas possibilidades de se trabalhar com a erva mate? É sempre um desafio, né? Tudo que é novo mexe com a gente e mexe especialmente quando você tem uma equipe, quando você tem pessoas que trabalham com você. Porque você já é a 3ª geração? Sim, então, seus avós, imagino, tinham uma formação cognitiva, formação educacional diferente dos seus pais, da geração do teu pai, da sua mãe. Aí vem vocês, os filhos, quer dizer... começa a mudar tudo, né? Começa a dar aquela mexida, né? Houve momentos de choque? Em alguns momentos, sim. Ah, é? Sim. Tanto que eu só passei a desenvolver os novos produtos quando eu assumi a empresa, né? A partir de 2019, eu já vinha estudando os produtos há muito tempo, né? Eu sou formada em administração e formada também em nutrição. Então, isso foi te dando um conhecimento. Isso, foi me dando conhecimento, foi me dando bagagem para então vir a trabalhar novos produtos, novas possibilidades. Bom, eu sei que o seu pai, durante um período, acabou caindo na vida política, foi prefeito de Paula Freitas. Por 3 mandatos. Por 3 mandatos. E, claro, a gente sabe a personalidade dele de gestor, de liderança. Quer dizer, no primeiro momento, a administração em si partia unicamente do seu pai. Sim. Uma questão de hierarquia, né? Nossa família é de origem italiana, então a gente costuma sempre respeitar muito essa hierarquia. Quando meu avô faleceu, nós já estávamos aqui na empresa somente nossa, né? Do meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos. Então, meu pai que geria a empresa, meu pai e minha mãe. Minha mãe sempre esteve também ao lado dele, né? Na parte da administração, parte financeira e tal. E depois, então, o meu irmão, só depois, então, em 2019, que eu assumi a empresa sozinha, né? E um período recente, né, Beth? Sim, recente. Entretanto, então, hoje você administra... Como funciona hoje todo esse conglomerado, esse complexo industrial de vocês? A indústria, né? A empresa Capimar, que a gente chama hoje de Grupo Capelete, né? As pessoas me perguntam, mas mudou o nome, não é Capimar? Vai ser sempre Capimar, né, que é um nome muito interessante, por sinal, que as pessoas desconhecem, que na época precisava registrar o nome da empresa
E o meu avô ligou para cá e falou para o meu pai, preciso dar um nome, preciso colocar um nome no CNPJ. E meu pai falou, pensou, né? E na época fazia-se muito a junção dos sobrenomes, né, Lício? E ele juntou Capelete, K de Capelete, Pi de Piccolo, que era o meu avô, e Mar de Martim, que era o outro meu tio, casado com a irmã da minha mãe. Fez uma junção. Fez uma junção e ficou Capimar, e isso foi se fortalecendo, né? Pelas próprias pessoas, os fornecedores. Depois veio a marca Capimar e ficou, e isso vai ser para sempre em alguns produtos. Então, o chimarrão vai ser Capimar. Depois do Capimar já entrou a marca União da Vitória. Depois da União da Vitória já entrou a marca Raído. Né? Depois já entrou a marca Magrinha, que também é um composto para chimarrão. E todas essas marcas têm seus produtos e são comercializados, estão dentro do mercado. Sim, todos. E todos fazem parte do Grupo Capelete. Do Grupo Capelete. Eu costumo dizer que é como rótulos de vinhos, né? Sim. Nós temos rótulos de erva mate. De erva mate. Né? Tanto no chimarrão, quanto no tereré e também agora nos novos produtos. Bom, o produto, a matéria-prima de vocês, a erva mate, vocês compram da produção regional, mas vocês também têm uma área da própria produção de vocês. Sim, a empresa tem uma área, o meu pai tem uma área também, e toda a nossa produção fica em Paula Freitas. Né? Município toda a nossa área, todas as áreas, tanto da empresa, minha, do meu pai, da minha irmã, todas as áreas estão em Paula Freitas. E hoje vocês conseguem trabalhar todas essas empresas do grupo de uma forma bastante harmônica, assim, bem... Sim, na verdade a indústria Capimar está sob a minha direção, né? E o Mundo Mate é um braço da Capimar que veio justamente para trabalhar o turismo local, turismo regional. Para quê? Para gerar experiências para as pessoas, experiências com erva mate, como a gente está tendo aqui agora nesse momento, né, Lício? É uma experiência. Esse produto que você está consumindo Esse é um blend do meu mate, do chá mate rápido. Hoje a gente já chama ele de o chá para o dia inteiro, né? E agora para a noite também. Então, ele é um chá que não tem cafeína. Ele é um blend feito de plantas naturais. Ele é 100% natural. Flores, frutas e flores desidratadas naturalmente. Então, é um blend específico para o período noturno. Para a pessoa que quer dormir, que quer descansar, relaxar. É um blend ideal. Aquele que eu provei na manhã que eu fui visitar a tua empresa é um outro produto? É um outro produto. Aquele é o energético. E esse que você está bebendo, Lício, então é a mesma possibilidade, é o mesmo produto, que no caso está aqui. É um sachê de 10 gramas. Esse daí é um blend chamado Seduzione, que ele leva uma composição de mate verde e algumas outras ervas e flores. E você está bebendo ele num formato bem diferente, né, Lício? Pode falar. Está provando um gin à base de erva mate. Então, uma delícia, o mesmo gente, produto que a pessoa pode consumir com água quente ou gelada, com gás ou sem gás, pode consumir no formato de gin, no formato de caipirinha, né? Muito bom. Gente, a quantidade de gin aqui é pequena. Eu acho que eu vou conseguir terminar um programa bem... Eu maneirei, maneirei na dose, né? Mas exatamente, uma delícia. Tá, e como começa, assim, efetivamente a surgir os novos produtos dentro do complexo empresarial de vocês? Em primeiro lugar, assim, partiu de você ou a própria família se decidiu que, opa, vamos ter que diversificar? Não, partiu de mim. Eu sempre quis, né, há mais de 10 anos, eu sempre quis inovar, né, tanto na linha de produtos quanto na linha de serviços. Né? E quando chegou o meu mate na nossa empresa, ele deu um chacoalhão em todo mundo, né? Inclusive em toda a nossa equipe. Eu sempre digo, né, que ninguém faz nada sozinho. Eu tenho uma equipe grande e extremamente alinhada. Uma equipe que eu posso contar, assim, que eles são todos, do primeiro ao último, tenho colaboradores de mais de 20 anos de empresa. Isso é um bom sinal, né? Sim. Confiança na empresa... Vocês também confiança no colaborador? Com certeza. E isso faz toda a diferença. Faz. Né? Então, quando a gente acredita em algo e a gente consegue passar isso para os nossos colaboradores, eu acredito que a mágica acontece. E o produto surgiu e foi uma coisa que todos os colaboradores compraram a ideia e entenderam qual era a minha ideia. Só que faltava algo mais, faltava algo que pudesse trazer as pessoas para conhecer o nosso processo produtivo e também fazer a experiência do produto no nosso local.
E nós temos, então, esse barracão onde nós moramos quando viemos para cá, para a União da Vitória. Começaram a morar ali. Sim, a gente veio para morar ali. E esse espaço, então, estava ocioso. E foi ali que tudo começou. A ideia surgiu e nós resolvemos, então, encarar esse desafio, que é trabalhar não só a venda, a comercialização de produtos, mas também de serviços. Então, hoje a gente tem um espaço dentro do terreno da indústria Capimar, que é uma indústria familiar, né, que atende o turismo. Eu sempre digo que turismo, para mim, é residentes, viajantes e visitantes. Então, não importa de onde a pessoa é. Exatamente. Desde que a pessoa queira conhecer algo novo, nós estamos ali para atender. Mas você começou a ver essa potencialidade do setor do turismo a partir de quando? Já faz muito tempo. Já faz. Já faz tempo. A gente já trabalha com isso pelo menos há uns 3 anos. Entretanto, veio a pandemia, né, Lício, e a gente teve que dar uma segurada. Trouxe um atraso. Para nós, para a indústria, foi muito bom. Foi? Por incrível que pareça, a gente trabalhou bastante, porque as pessoas passaram a consumir mais chá. Permaneciam em casa. Então, e até pelo próprio cuidado, né? A gente sempre fala que está caindo por terra aquela historinha de que chá é para doente, né? Não, chá é para as pessoas saudáveis. É nutritivo. Porque depois que está doente, não adianta mais querer tomar chá. Exatamente. Né? Então, o chá realmente é algo saudável e é para as pessoas que realmente se preocupam com o dia a dia, com a saudabilidade, com a vitalidade, né? Como eu quero estar daqui a 10, 20, 30 anos. 30 anos, exatamente. Tá, vocês começam a produzir esses derivados da erva mate, esses novos produtos, e assim, oficialmente, a partir de que ano que começa a aparecer no mercado? Começou a aparecer? O meu mate foi lançado em 2020, dezembro de 2020. Período da pandemia. Justamente na pandemia. Quase um ano depois. A gente desenvolveu, exatamente, um ano depois que iniciou a pandemia, praticamente. Nós criamos um evento chamado Mate Experience, que foi trabalhado em conjunto com o Sebrae e algumas indústrias e outros órgãos, né, que fizeram parte. Então, a gente trabalhou esse evento 100% online. E foi de uma grandiosidade assim, maravilhosa para a nossa cidade, para a nossa região, para todas as pessoas que participaram, porque a gente pôde chegar até do outro lado do Brasil. Então, pessoas de todo mundo estavam assistindo o Mate Experience. Isso ampliou. O espaço, o mundo da erva mate. E nesse evento, então, a gente fez o lançamento do meu mate, que é essa latinha maravilhosa. Que a gente está mostrando aqui na frente, exatamente. Hoje ela já está sendo comercializada, sim, com as 7 maravilhas do Paraná, né? Mas quando a gente lançou, estavam, então, os 5 pontos turísticos de União da Vitória. Porque a gente entendia que não só por ser um produto diferente, ele tinha que chegar para as pessoas diferente. Ele tinha que levar a cultura, a arte, os nossos artistas, a nossa cidade para as pessoas. Isso foi bem pensado, né? E foi assim uma abertura muito legal, porque abriu espaço para a classe artística, abriu um espaço também para um amplo setor da sociedade produtiva, né? Sim, eu sempre gostei muito de arte, né, Lício? Eu gosto de arte, eu gosto de cinema, eu gosto de música. Então, por que não reverenciar os nossos artistas locais, né? Nós temos grandes artistas aqui, nós temos grandes músicos. Então, claro, antes de reverenciar os grandes de fora, vamos valorizar o que nós temos aqui. E eu sempre digo, não por ser artista, mas União da Vitória e Porto União são 2 cidades, vamos dizer, uma cidade. Duas cidades unidas, né? Pela linha do trem. Que é um celeiro de artistas. Nós temos várias academias de dança, bons bailarinos, tem a gente que está envolvido com teatro, músicos, artistas plásticos dentro da área das artes visuais. Então, que bom que um empresário começa a pensar nesse sentido e abre espaço. Eu vi lá, tem exposições, tem o espaço teu lá, é maravilhoso. Uhum. Mas assim, o Mundo Mate nasce quando? Com o lançamento dos produtos? O Mundo Mate Materia abriu as portas em 2019. Entretanto, nós fizemos uma pausa, então, durante a pandemia. Resolvemos segurar as ponteiras para reabrir, então, agora em março de 2023,
no aniversário da União da Vitória, né, presenteando a União da Vitória com as 7 Maravilhas do Paraná e com 2 grandes receitas gastronômicas. A gente presenteou o ano passado a União da Vitória, em março de 2022, com essas 2 receitas. Esse ano a gente fez a releitura delas e trouxe elas de novo para o nosso cardápio. Uma delas é um quindim de cachaça W, com massa de pinhão e calda de erva mate. Nosso super mate, aproveitando os produtos regionais. Nossos produtos locais pinhão, e regionais, que é locais. Produto, nosso, né? Nosso, da natural, nossa araucária. E também a marca da W, que é a nossa parceira exatamente, sempre. Exatamente, eu acho muito legal isso. E a gente costuma, assim, a Mundo Mate e Materia, ela veio justamente para trazer isso, esse resgate. Então, a gente sempre se pergunta o que temos nessa terra. E é isso que nós trazemos. Então, cada vez que você for fazer uma experiência gastronômica no nosso espaço, você vai consumir produtos da época e da nossa região. Então, agora é inverno, tem pinhão, tem abóbora, é isso que você vai experimentar nas nossas receitas. Então, o quindim, ele veio com o nome, um presente para minha avó, Jardim Ilma Piccolo, que foi a minha avó que sempre me incentivou muito a desenvolver coisas novas e diferentes, é minha avó materna. E a outra receita é um bolinho de pinhão com ora pronobis e erva mate, que chama Enigma Vilma Engelmann, que é uma receita, um presente, o nome é um presente para a avó também da nossa culinarista, da Inês Engelmann. Que legal. Becker. Então, a gente presenteou as nossas 2 avós, né? O que se percebe é que quando vocês produzem e lançam, criam esses produtos, vocês têm todo um cuidado de um embasamento histórico, né? Com certeza. Nada é por acaso. Exatamente. Nada é por acaso. Então, a gente tem uma história, né? A gente tem algo para contar para as pessoas e para mostrar, o que é mais importante. Então, se você for no nosso espaço um dia reservar uma experiência lá, tenha certeza que você vai conhecer coisas incríveis, inclusive a história. Muito interessante. Gente, nós temos muito assunto ainda, nós vamos conhecer um pouco da história da erva mate, que a Beth vai contar para a gente. Nós vamos conhecer também a opinião dela, ela que está agora uma empresária envolvida dentro do movimento turístico da nossa região, que está tendo um momento muito especial, um olhar diferente do poder público, mas também da classe empresarial. Mas a gente vai dar um intervalozinho para a gente conhecer um pouco os nossos patrocinadores. Todo mundo tem seu cantinho preferido em casa. Para Estrela Decorações, todos os ambientes são especiais e podem se tornar palco de grandes histórias. Reinvente seu espaço. Rua Ipiranga, número 35, Centro de União da Vitória. A Madrisul Massas e Assados está atendendo em novo endereço, mas a qualidade dos produtos, o carinho no atendimento e o sabor irresistível continuam o mesmo. Carnes assadas, massas caseiras fresquinhas e acompanhamentos é na Madrisul. Promoção de São João, combo frango assado, arroz, maionese e o frango mais suculento das gêmeas, apenas R$ 49,90. Estamos na Rua Desembargador Costa Carvalho, 1478, bairro São Bernardo, União da Vitória. Encomendas e delivery pelo WhatsApp 42 988 60 0251. Bem, gente, estamos de volta aí com o nosso episódio do Conversa Fiada. Hoje, conhecendo um pouco esse universo da erva mate, o mundo mate, com a empresária
Beth Capelletti. Beth, eu tive recentemente visitando a tua empresa e fiquei impressionado pelas instalações. Eu sei que não está tudo pronto ainda. Vi que tem possibilidade de diversas experiências que o público vai poder conhecer. Mas algo que me chamou muita atenção foi o painel da história da erva mate. O que você pode contar um pouquinho para a gente? A erva mate tem muita história, né? Lá desde meados de 1800, né? Início de 1800, através do nosso comendador, né? Do Barão do Cerro Azul. Do Barão do Cerro Azul, exatamente. Ele já trazia erva mate muito forte e levava, né? Ele foi um grande exportador da erva mate. Inclusive já tinha uma visão empreendedora, né? Sim. Muito, muito avançado do seu tempo. Ele mexeu bastante, né? Na economia do Paraná, fazendo com que o Paraná se tornasse Paraná, né? Então, ele foi um grande... ele é até hoje um grande nome, né? Do mundo da erva mate. E, inclusive, ele ajudou a fundar a ACP, a Associação Comercial do Paraná. Né? Então, foi um grande nome, tem muita história a ser contada a respeito dele. A gente conta um pouquinho no memorial, mas tem muita coisa ainda para ser... para que as pessoas conheçam, né, Lício? E a erva mate não é só isso. A erva mate vem de grandes exportadores e grandes produtores do Paraná. Né? O Paraná é o maior produtor de erva mate. E o Rio Grande do Sul é o maior consumidor. O Rio Grande do Sul é o maior consumidor. Isso, e o Paraná, nós somos os maiores produtores. Nos últimos anos, que dá para perceber que quem produz, quem cultiva, quem trabalha com a erva mate, é um momento econômico bastante de faturamento, de investimento e de retorno de uns anos para cá com a erva mate, né? Sim, a erva mate, na verdade, para quem a gente trabalha com um número bem grande de pequenos produtores, que tem a erva mate como uma renda extra. Então, todos os anos eles fazem a colheita e todos os anos eles sabem que podem contar com aquele valor. Vocês trabalham com muitas famílias? Muitas famílias, mais de 100. Sério? Famílias, sim, então envolvidas. É bastante abrangente isso. Muito abrangente, porque são pequenos produtores. Então, tem produtor que tem colheita lá de 1.000 quilos, assim como tem produtor que tem colheita de 10, de 100 mil quilos. É, né? Quase aquele processo da cooperativa, de outros produtos da agricultura. Isso. Produzem e sabem que podem produzir, colher, e tem quem vai receber, quem vai absorver essa produção. Sim, exatamente. E normalmente hoje o que acontece, principalmente nas pequenas produções, os próprios agricultores que fazem a colheita. Então, eles não demandam de mão de obra terceirizada, e sim eles mesmos que plantam, produzem, cultivam e colhem a erva mate. Né? Então, eles fazem toda a cadeia. Né? Já tem os grandes produtores que, né, não conseguem fazer isso, então eles têm que terceirizar a colheita. Mas hoje o trabalho de vocês não fica só com a produção das famílias de União de Vitórias. Claro que vocês estão em Paula Freitas. Não, a sede da empresa é União da Vitória. União da Vitória ainda mas a gente tem toda a região, a gente tem fornecedores de toda a região, até de Bituruna. Então, Bituruna, General, Paula Freitas, Frontin, Malé, várias regiões, né? Porque é um espaço aí de 80 quilômetros, né? Bem tranquilo para transportar. Claro que quanto maior, mais longe o transporte, né? Menos lucro o produtor tem. Mas também leva a questão confiança. A gente tem fornecedores hoje que fazem questão de trazer para a gente mesmo, sendo um raio maior de 80 quilômetros, né? É claro que não é só a marca do grupo de vocês, mas tem outras empresas que trabalham com a erva mate. E mesmo assim, vocês conseguem, todo mundo consegue a matéria-prima. Até pela nossa região, pelo nosso estado, ser tão grande a produção da erva mate. Sim, sim. E eu sempre digo que se a gente trabalhar certinho, eles têm mercado para todo mundo. E se a gente trabalhar, se a indústria trabalhar corretamente, falta matéria-prima. Então, basta que a gente faça um trabalho legal, que cada uma trabalhe a sua expertise, né? Eu tenho concorrentes que têm um grande mercado de chimarrão, né? Que não é o nosso caso. Que é o caso, né, de vocês. Não, o nosso não é. O nosso chimarrão é 5% da produção. 5%? Eu achava que era a maior produção, não. A porcentagem o fosse nosso o chimarrão. Hoje corresponde a mais ou menos 5% do nosso faturamento.
Esses produtos de inovação é que vocês foram ganhando, conquistando o mercado. Agora a gente está conquistando o mercado. Como eu falei no começo, é sempre uma quebra de paradigmas. Então, para a pessoa que só conheceu o chimarrão uma vida inteira, para ela entender que isso daqui não é um chimarrão, ela precisa experimentar. Precisa Por isso, todo aquele complexo que você está criando isso. Lá anexo à Capimar. E aí também tem outras questões que envolvem o chimarrão, que, por exemplo, tem aquela pessoa que fala, eu não sei fazer. Aí a outra fala, mas eu não gosto porque tem pó. Então vem o pozinho, eu não gosto. Outras, eu não tenho tempo. Então, o chimarrão, ele é um ritual, não deixa de ser um ritual. Você tem que preparar, você tem que ter a temperatura da água, né? Tem que ter o tempo de sentar e degustar, sem contar que envolve o compartilhamento. Queira ou não queira, o chimarrão vem de uma cultura do compartilhamento. Já então, esses novos produtos, não. Esse não. É individual. É consumo individual. Tanto é que ele surgiu na pandemia, né? Ele veio justamente na pandemia. Muito recente, né? Muito recente. E então tem essa quebra de paradigma, mas, como eu estava falando, tem concorrentes nossos que são ótimos em chimarrão, que tem um grande mercado de chimarrão. Que bom! Tem consumidor? Lógico que tem. Né? Não vai acabar nunca. Temos concorrentes que são ótimos no tereré, né? Que tem um grande mercado de tereré. Ótimo! O mercado de tereré cada dia cresce mais. Aí vem a parte dos chás. Hoje o nosso maior mercado são os chás. Os chás. Mas uma coisa principalmente o chamate tostado, né? Que é muito conhecido em São Paulo, Rio de Janeiro, norte do Paraná. Então ele vai muito para lá. Então nós temos um grande mercado no Mato Grosso, com o tereré e chá também. Por incrível que pareça, lá é quente, mas as pessoas costumam beber o chá gelado. E no Paraná, São Paulo e norte do Paraná também. Uma coisa que quando visitei a tua empresa, eu degustei uns biscoitos, umas bolachas. Que delícia! Tudo com erva mate. Com erva mate. Com esse produto liso. Cadê a câmera? Com o Super Mate. Ele é um produto... ele é folha. Ele é folha em pó, né? Então, ele é específico para gastronomia. Esse é o produto que a gente utiliza na nossa gastronomia. 100%. Então, qualquer pessoa que queira fazer uma bolacha de erva mate é só ter o Super Mate. Esse aqui. Outra coisa também, tem na área do sorvete, né? Sorvete. Nós fizemos uma parceria com a Sioco. Isso. Num dos verões. Da Sioco. Exatamente. Num dos verões. Foi uma edição limitada. Foi muito, muito bem recebida. As pessoas adoraram. Vamos ver, né? Se nesse verão a gente volta a produzir o sorvete, que é muito legal. Exatamente. E outra coisa... Mas pode-se fazer o que quiser isso. Né? Pode. É muito interessante. Tanto é que a vivência lá na empresa, as experiências, inclusive amanhã é o chá da rainha, né? Amanhã Exatamente. Sábado. Não, eu já ia falar do chá da rainha. Nós temos várias vivências, né, dentro do nosso espaço. Então, a pessoa... E como vai ser esse evento amanhã lá? Amanhã é o chá da rainha, já é a segunda edição. A primeira foi um sucesso, né? Todo mundo que foi adorou. Inclusive, já tem pessoas voltando amanhã e trazendo mais gente. Então, amanhã é a segunda edição. E o que é o chá da rainha? Né? Da onde que surgiu o chá da rainha? O chá da rainha vem de uma ideia de que, quando eu lancei o chá mate rápido, então a RPC me deu o título de rainha do mate. Né? E isso acabou viralizando e tal. Tanto é que a gente tem um espaço no nosso memorial com a cadeira da rainha. Da rainha, né? Exatamente. E para as pessoas fotografarem, enfim. Mas veio também da ideia da Rainha Elizabeth, porque ela era uma grande consumidora de chá. E por que não trazer isso para o nosso dia a dia, né, Lício? Já que, como eu falei no começo, chá é saúde, não é doença. Então, chá é para longevidade, para vitalidade. Nós trazermos esse cuidado para o nosso dia a dia. Ele proporciona um bem-estar, né? Aquela sensação do bem. Exatamente. E por que a erva mate? Porque a erva mate ela é rica em antioxidantes. A erva mate tem 10 vezes mais antioxidantes que o chá verde. Ela é riquíssima em antioxidantes. O que são antioxidantes? Antioxidantes é tudo aquilo que faz bem para o nosso corpo. Combate radicais livres. Os radicais livres são as coisas que detonam as nossas células. Né? Até a própria poeira do dia, o cansaço, o estresse. Então, ela vem para fazer com que a nossa célula se torne mais vital. E além dos antioxidantes, que são importantíssimos, ela também é rica numa cafeína, que age no sistema nervoso central. Então, colabora com foco, memória e concentração.
e ela tem uma estabilidade no nosso corpo de pelo menos 3 horas. Então, diferente do café, que ela dá um pico muito alto, mas também cai muito rápido, a erva mate ela tem uma estabilidade maior. Ela tem um equilíbrio maior. Um equilíbrio maior. Mas eu te pergunto, todas essas informações de qualidade, de saúde, você acha que a população, que a sociedade em geral já é de conhecimento sobre as vantagens ou benefício que a erva mate produz? Não, ou ainda não? Não. Eu acredito que menos de 10% da população conhece esses benefícios. Mas há uma falha, você acha? Não. Eu penso que a indústria sempre ensinou a fazer o chimarrão e não se preocupou tanto com os benefícios. Hoje, a necessidade é outra. Hoje eu compro algo, ou é por amor ou é pela dor, né? Então, hoje nós estamos comunicando mais o porquê que eu vou beber isto, né? Por que eu preciso consumir erva mate? Porque ela, além desses 2 importantes benefícios que eu comentei, ela ainda tem outros ingredientes, né, outros nutrientes que colaboram no colesterol, no diabetes, né? Isso já comprovado cientificamente. Já comprovado cientificamente, inclusive, sim. E nós temos aí um ouro verde realmente, como ela é chamada, aqui na nossa cidade, na nossa região, de uma maneira fácil para consumir. E fresco, né? E um produto que gera emprego. Gera emprego e renda aqui. E renda aqui. Sim. Muito bem. Mas eu sei que de um tempo para cá, você, a tua empresa, teu grupo, começou a olhar e a se envolver também com o movimento do turismo da nossa região. Não só especificamente União da Vitória, mas na região. Uhum. Como que você que já vem há alguns anos fazendo parte, como que você analisa hoje esse movimento do turismo na nossa região? Muito importante, né, Lício? Outro dia até eu comentei com um amigo que ele falou, essa moda do vivenciar experiência. Talvez seja uma moda, no meu ver não é. No meu ver é uma necessidade das gerações que estão vindo, né, de vivenciar algo, de vivenciar as coisas, de experimentar as coisas. Então o turismo nada mais é do que isso, é uma vivência. E hoje a gente, principalmente depois da pandemia, a gente percebeu que a gente precisa viver mais, né? Experimentar mais as coisas. Então, dentro dessa linha de turismo, eu faço parte da TEMA, que é uma associação de turismo aqui e meio ambiente aqui da nossa cidade e da nossa região, que engloba aí mais de 10 municípios, né? E também faço parte do Paraná Produtivo. Hoje estou como presidente do Paraná Produtivo, que é um braço do governo do estado que trabalha e olha principalmente para o turismo e para a infraestrutura das cidades, né? Porque até uns anos atrás, eu até na época eu estava não lembro que gestão, acho que era na gestão do prefeito Ussi e também na gestão do prefeito Pedro Ivo, na 98, o que se falava em turismo era as rotas das cachoeiras. Isso. Entendeu? Se trabalhava muito rota das cachoeiras, se apostou muito, mas não vingou. Porque cachoeira tem em outras cidades e também muitas das nossas cachoeiras estão em propriedades particulares, privadas, nem sempre esses proprietários têm essa visão. E, claro, a gente viajando para outras regiões e vendo o desenvolvimento e a vida ativa da vida do turismo, da potencialidade, batia uma tristeza em ver que não se pensava de uma forma mais ampla. Mas eu vejo hoje que poder público, tanto Porto União, União da Vitória e outros municípios da região, as gestões públicas, e, acima de tudo, uma camada da classe empresarial que está observando que turismo tem uma grande potencialidade na nossa região. Com certeza. E hoje está muito mais acessível, né, Lício? Hoje, qualquer pessoa que quiser viajar, né, basta se organizar financeiramente, que ela parcela em 10, 12 vezes uma viagem. Tem muito mais facilidades. Claro. Né? Então, tornou-se muito mais atrativo para as pessoas essas vivências. E nós podemos fazer uma grande vivência do lado da nossa casa, né, muito próximo. Num raio de 50, 80 quilômetros, a gente tem muito para explorar. E vocês hoje estão, no sentido harmonioso, trabalhando? Sim. A TEMA tem feito um trabalho excelente, né, através da Daiane. Então, tem a Daiane, a Eliane, são várias pessoas envolvidas que estão aí trabalhando como voluntárias, né,
e voluntários que estão, então, fortalecendo esse turismo juntamente com o prefeito Bachir, né, buscando esse viés do governo do estado para que a gente consiga realmente estruturar a nossa cidade, a nossa região, que nós temos muito para mostrar nisso, né? Nós não temos só as cachoeiras. Não. As cachoeiras, claro, são lindíssimas, têm muito potencial, mas também a gente tem outros atrativos também tanto quanto importantes e que devem ser mostrados. Exatamente. Eu torço muito para que verdadeiramente se concretize na realidade o projeto do complexo turístico do Morro do Cristo, o complexo turístico de Porto União aqui no Morro da Cruz. A hora que esses dois projetos, que as duas gestões públicas concretizarem, vai dar um boom, Sim. um olhar diferente para as nossas cidades e também vem junto o quê? Os outros municípios. Com certeza. Um exemplo, no Paraná, Bituruna, com a Rota das Cachoeiras. Rota do Vinho. Perdão, Rota do Vinho. É maravilhoso aquele complexo, aquela estrutura, que foi o que? Um trabalho gradativo, mas que teve continuidade. E mesmo a Rota das Cachoeiras, que possa se concretizar aqui na nossa cidade e também. Eu penso também Parque do Dago, Parque Histórico Iguaçu. Eu ia falar do Dago. Eu penso também que é muito importante que o poder privado entenda a importância do turismo. A gente costuma brincar, né? Isso já virou demagogia, mas é uma indústria sem fumaça, né? Exatamente. E não é demagogia, porque realmente é uma indústria sem fumaça. E não só isso. É uma forma mais fácil, mais simples, talvez, de apresentar os nossos produtos. Exatamente. Né? O Dago lá com o Parque Histórico Iguaçu há quantos anos, né? É maravilhoso aquele espaço. E ele recebe grupos semanalmente. Já que a fizemos gente até um filme lá Exatamente. Ele apresenta o filme até hoje. E chora, né? Eu sei. É muito legal. Foi marcante para nós, os artistas, os atores daqui da região. E se a gente for perguntar quantas pessoas daqui conhecem o Parque Histórico Iguaçu? Poucos conhecem. Como quando chegam no nosso espaço, no Mundo Mato e Materia, né? A gente recebe pessoas daqui e pessoas de fora, e as pessoas daqui chegam lá e se impressionam. Claro que o nosso espaço é muito mais recente, é de março desse ano. Mas é novo, é um bebê. Mas a gente quer fazer com que as pessoas daqui tenham esse senso de pertencimento. É meu, aqui tem. Né? A gente não poderia deixar de falar também desse projeto da comunidade germânica, né? Sim. Da Maria Fumaça, do instituto lá dos alemães ali, que estão se dedicando há anos. Agora, Maria Fumaça, muito em breve, vai estar... Do próprio grupo ucraniano, né? Exatamente, em Cruz Machado, lá, localidade de Santana, os poloneses. Nós temos igrejas aqui centenárias na região. Exatamente. Tem o Maratá, São Miguel da Serra. Isso para o lado de Porto União. Exatamente. Né? Santa Cruz do Timbó também tem muita coisa. São Mateus do Sul também tem o movimento do mate lá, né? Sim. Tem bastante forte. Sim, tem o IG do Mate, a Rua do Mate. Exatamente. Enfim, são turismos diferentes. Eu quero fazer a Rota das Cachoeiras. Ok. Eu quero fazer a Rota ucraniana. Tem a Rota ucraniana. Eu quero fazer a Rota do Vinho, a Rota da Erva Mate. Então, são rotas. Hoje a gente está, através da tema, desenhando rotas. Né? Porque talvez a das cachoeiras não é interessante para mim, que já tenho, entre aspas, vamos dizer assim, uma certa idade, que não tem acessibilidade, então não é para mim. Agora, de igrejas, eu gostaria de conhecer igrejas centenárias, né? Um exemplo. E, então, tem atrativos para todas as idades e para todos os gostos na nossa região. Isso que é o mais legal, porque isso fortalece, isso faz com que essa riqueza toda atraia pessoas do mundo inteiro, né? Pode-se dizer assim. Mas, para isso, a gente precisa ter o pertencimento. Nós, primeiro, precisamos acreditar e conhecer aquilo que nós temos de mais valioso. Um pouquinho da história que eu soube quando eu fui. Já fui 2 vezes em Gramado. Começou pequeno. Uma cidade com 30 e poucos mil habitantes fixos. Sim. Um casal que começou a olhar de uma maneira especial. E o próprio prefeito da época. Da época, a classe empresarial, entendeu? Claro que também se beneficiaram com o relevo geográfico e tudo. E ver hoje a referência que é Gramado. Sim. A nível nacional e a nível internacional. Mas é uma cidade pequena. De poucos habitantes, né? Fixos. E houve o quê? Um olhar de todos. A classe empresarial, a classe política, a sociedade. E hoje vejo o que é. E eu percebo assim, um momento muito, muito importante. Faz 25 anos que eu estou aqui. Vejo hoje o
o momento mais ativo, olhar mais concreto e mais objetivo do turismo local e regional. Isso falando região do pequeno Planalto, do micro Planalto Norte catarinense e sul paranaense. E sul paranaense. Isso é muito bom, né, Lício? Porque a gente percebe que realmente esse movimento está movimentando outras pessoas. E dentro desse trabalho a gente está trazendo cursos para cá, né? É importante salientar, né, que quem tiver interesse, Lício, que procure a Casa do Empreendedor, que procure a Tema, que a gente, inclusive o Senac... O Senac, essa semana está oferecendo isso, a gente vários está nessa cursos. parceria, Exatamente. justamente para fortalecer isso, que as pessoas fiquem mais atentas a esse novo nicho de mercado da nossa cidade e da nossa região. É importante que a gente tenha pessoas comprometidas, interessadas e especializadas para atender. Para atender. Agora, 3 programas atrás, a Rainilda esteve aqui. Sim. Ela faz parte da Comissão Nacional da celebração dos 200 anos da Comunidade Germânica. E ela contou com mais detalhe a trajetória do Instituto Grünwald. E deixou assim bastante entusiasmado, porque muito em breve um grupo de empresários aportaram financeiramente, fizeram um aporte financeiro para que a 310, a Maria Fumaça, fosse restaurada. Ainda está naqueles trâmites burocráticos. Mas está quase, né? Mas está quase. E isso vai ser maravilhoso para... É outro atrativo. Outro atrativo, exatamente. Mas parece que está nascendo uma parceria aí, né? Nós estamos quase chegando ao final do nosso programa, está nascendo uma parceria com o Teu Completo. Eu sei que você me convidou umas 2, 3 vezes. Quando eu cheguei lá, eu vi alguma coisa parecida fora daqui, quando fui a Gramado, em algumas propriedades. Claro que você mesmo diz, poxa, é recente esse espaço lá. Mas está muito bem localizado, está na beira da BR, Isso. Tem um fluxo muito grande. Quando estava lá, já fizemos 2, 3 reuniões, você recebendo turistas, o povo adquirindo os seus produtos, você trabalhando em eventos. E vamos fazer uma parceria. Vamos, né, Vamos contar? Vamos contar. Vamos contar. Vamos então, porque exatamente, porque também... É um presentão, né? E o que eu acho legal é que abre não é para o Lício, mas abre um espaço para uma galerinha que está comigo há anos trabalhando, e a gente sonhava muito disso. Sim, e também para as novas gerações. Para as novas gerações. Eu, durante um tempo, com o seu Sérgio Buch, meu amigo, nós sonhávamos em ter um espaço em Porto União para que a gente pudesse fazer uma sede para poder manter a divulgação do movimento do contestado. Eu tenho um produto, uma marca chamada Memórias do Contestado. E quando fui recentemente na tua empresa, eu fiquei impressionado com aquela área daquela praça. A princípio, conta um pouco da história daquela praça. Até nós nos encontrarmos, o que você ia fazer naquela praça? A ideia ali, nesse espaço que estava ocioso, era fazer um jardim, né, day use, que a pessoa possa usufruir o dia. Então, chegando no espaço, o jardim é um lugar de música, de uma música gostosa, um lugar com drinks, com bebidas que você possa sentar e conversar ao ar livre. Tudo à base da erva mate. Tudo à base da erva mate, claro. E que as pessoas possam ter essa vivência ao ar livre, ter um momento de relaxamento, ter um momento de conversa, de amizade. E é um espaço que está lá disponível, né? Que a gente está começando a trabalhar nele. Está começando a trabalhar. Né? E assim, falando um pouco para você, amigo internauta, o espaço tem uma área que tem umas árvores maravilhosas, um bosque. O pôr do sol é lindo. O pôr do sol é lindo, é um espaço plano. E quando eu estive lá, eu comentei com a Beth, eu disse, Beth, há anos eu esperava ter uma oportunidade de encontrar um espaço assim, praticamente pronto. E aqui, né? E pertinho. aqui, pertinho. Então, o que nós estamos... lá, além da praça em si, lá, a partir de agora, a gente vai estar contando vamos estar contando história. A história do tropeirismo. Contando um pouco do que foi o tropeirismo, o movimento do tropeirismo, porque foi esse movimento que contribuiu muito com a nossa colonização. Mas a Beth tem uma área lá que é tem uma plantação de erva mate. O Erval. No Erval, cenicamente, teatralmente, a gente vai estar contando a história da erva mate. E nesse bosque, com essas árvores, com jogo de luz
e com som, com iluminação, a gente vai estar mantendo viva as memórias do contestado, contando um pouco sobre o que foi e o que reflete até nos dias de hoje o contestado para a nossa região. Usando o quê? A companhia de teatro, que eu fui constituindo pouco a pouco, uma nova safra de atores está surgindo agora, e, além do mais, vai gerar trabalho para essa gente, porque os atores vão estar fazendo parte dos pacotes de recepção de turístico da nossa região, dentro desse complexo da BET, do Mundo Mate. Então, vai unir ali os Memórias do Contestado, o Movimento Tropeirismo e o Erval. Então, veja bem como é legal quando a gente tem essa mentalidade de parceria. Ninguém faz nada sozinho. Exato. E quando a gente se junta, a força fica maior. Já estamos trabalhando efetivamente amanhã, 8 horas da manhã, temos reunião já é a terceira reunião, porque não adianta ficar também só no papel, tem que colocar em prática. Sonhar, gente, me desculpe, outros animais, outras espécies sonham. Agora, colocar em prática faz a diferença. Faz a diferença. Faz acontecer e vai acontecer. Já muito em breve vamos estar com esses pacotes turísticos que vai implementar mais ainda o espaço do Mundo Mate, mas também vai fortalecer o trabalho nosso, que há anos, são 25 anos que eu venho carregando nas costas, essa história da Memórias do Contestado, sonhando em ter um espaço, que é muito difícil, eu e os demais colegas meus do teatro, para a gente ter esse espaço. E o legal é que, quando a gente tem esse apoio e tem um empresário que também acredita, a gente não está mais sonhando sozinho, a gente está sonhando juntos. E vamos fazer um lançamento, mostrar para a sociedade local, para a imprensa, enfim, para muita gente. E abrir portas, né, para que as pessoas daqui possam ter essa oportunidade de conhecer as histórias da nossa cidade e da nossa região, né? E eu acho muito legal quando você fala, Beth, que é importante que a sociedade tenha essa consciência do potencial turístico. Porque, sabe, e sabemos tratar bem, sabemos receber bem as pessoas que vêm de fora e as pessoas que estão aqui, as garotadas, as escolas, a juventude, os adolescentes. Ontem fiz um ensaio na estação ferroviária, no projeto da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Educação. Eu devo estar trabalhando lá com uns 14, 15 adolescentes jovens. Gente, estou montando o contestado. Aquela garotada ali cada vez mais curtindo, cobrando cada vez mais informações sobre o contestado. Então, assim... buscando essa história, né, que está lá, que muitas vezes a gente desconhece. A gente desconhece. E, assim, é uma camada pequena da sociedade, da juventude. Mas quantos jovens vão poder ver o trabalho dessa gente daqui a pouco lá no meio do mato, no Erval, na tua praça, no jardim, entende? E também essas ações cênicas, elas podem ir também para outros locais da região. Itinerante, exatamente. Pode passear pelo Brasil inteiro. Exatamente. Beth, será que temos mais coisa para a gente falar? Olha, da minha parte, não. Só quero deixar o convite para as pessoas virem conhecer. Amanhã ainda tem como adquirir o ingresso para... Chá da Rainha já esgotou. Já esgotou? Já esgotou. Que chique. Mas vai ter, é a segunda edição. É a segunda edição. Muito em breve. A gente quer transformar o Chá da Rainha numa data do calendário de União da Vitória. Ótimo. Então, todos os meses vai acontecer. Mas o Chá da Rainha é só as mulheres? Ou nós, os homens? Homens, mulheres. Adolescentes, está aberto para todo mundo. Para toda a população. A gente tem preços diferenciados para crianças, para adolescentes, enfim. E está aberto a toda a população que queira fazer parte desse momento seu. Né? Vem ser rei, vem ser rainha com a gente, que vocês vão gostar. O espaço é lindo, gente. O espaço é maravilhoso, bem decorado, tem muita arte. E durante a semana... Qual o horário que funciona lá o Mundo Mate? De segunda a sexta, das 9 às 18. E sábado, das 9, por enquanto, até às 13 horas. Né? Porque no sábado. Mas posteriormente... Posteriormente, a gente quer estender, até porque nesses primeiros meses a gente está se estruturando, né? Para fazer um atendimento até mais o final do dia, para atender um público por reserva. Né? Então, a gente faz reserva. Pode se atender sábado? Podemos. Feriados, domingos, a hora que for, desde que faça a reserva antecipadamente. Então, é importante que ligue lá, que entre em contato com a gente, clica lá
botãozinho do WhatsApp, do Instagram, chama a gente no WhatsApp que a gente agenda uma visita bem legal. E diariamente é aberto normalmente o memorial, a loja Conceito, para as pessoas conhecerem e também degustarem lá o chamate rápido e o energético. Bem como um bom chimarrão, claro, né? Claro. Beth, muito obrigado por você aceitar vir aqui com a gente. Quero agradecer a vocês, internautas. Continuem compartilhando, seguindo a gente. Vou deixar, Alice, o endereço Mundo Mate com TH no Instagram, por favor. Mundo Mate com TH. Tá. E visitem o Mundo Mate, que é maravilhoso. Beth, com de certeza. Coração, obrigado. Todos convidados. Eu que agradeço de coração, muito grata. E fica aí o espaço, né, aberto para todo mundo vir conhecer. Exatamente. Quero agradecer também a equipe técnica, o Júnior Santos, ao meu amigo José, o pessoal aqui da Skill Produções, por estar recebendo e conduzindo esse nosso trabalho. E a vocês, internautas, muito obrigado. Até a próxima sexta-feira, Conversa Fiada. Viva o mate! Viva! Todo mundo tem seu cantinho preferido em casa. Para Estrela Decorações, todos os ambientes são especiais e podem se tornar palco de grandes histórias. Reinvente seu espaço. Rua Ipiranga, número 35, Centro de União do Vitória. A Madrisul Massas e Assados está atendendo em novo endereço, mas a qualidade dos produtos, o carinho no atendimento e o sabor irresistível continuam o mesmo. Carnes assadas, massas caseiras, fresquinhas e acompanhamentos é na Madrisul. Promoção de São João, combo frango assado, arroz, maionese e o frango mais suculento das gêmeas, apenas R$ 49,90. Estamos na Rua Desembargador Costa Carvalho, 1478, bairro São Bernardo, União da Vitória. Encomendas e delivery pelo WhatsApp 42 98860 0251.